Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Vamos celebrar a Eucaristia de sexta-feira, dia da 33ª semana do Tempo Comum, e enviamos para os doentes e para aqueles que estão em casa preocupados com esta pandemia as nossas saudações, e celebramos a Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima da cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pela fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos lembrar nesta Eucaristia, além de todas as intenções que colocamos neste mês de novembro diante do altar, lembrando os nossos fiéis defuntos, também pais, avós e irmãos de Henrique Coimbra e Carlos Valente. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse. A voz do céu, que é João, tinha ouvido, falou-me novamente, dizendo: vai buscar o livro aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ter com o anjo e pedi-lhe que me desse o pequeno livro. Ele disse-me: toma-o e come-o. No estômago ele será amargo, mas na boca ele será doce como o mel. Tomei o pequeno livro da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como o mel, mas depois de engolir, amargou-me no estômago. Então disseram-me: tens de profetizar novamente contra muitos povos, nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Salve, Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, e vós fizeste dela um covil de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os príncipes sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam dar-lhe a morte, mas não encontravam o modo de o fazer, porque todo o povo ficava maravilhado com o que ouvia. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem está em casa, nós hoje, no Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 45 a 48, é muito pequeno, e narra-nos Jesus no templo. Nós estamos habituados, sobretudo na nossa geração, no nosso tempo, ouvi falar de um Jesus, a mim assim, um Jesus que não faça muitas ondas, e podemos ficar escandalizados ao ver esta atitude de Jesus, e certamente nós sabemos que às vezes é preciso pegar no chicote. É isto que Jesus nos diz. Nós gostamos assim de um Jesus à nossa maneirinha, que não nos meta muito no meu profundo do nosso ser. Nós sabemos, pela história da salvação, que a Tora, o livro da lei, a arca da aliança, andava no meio do povo. O povo era nómada, no Egito, por exemplo, e era na tenda principal que ficava a Arca da Aliança com a Tora nos acampamentos. E foi uma grande luta do povo de Israel para construir o templo. Uma luta de gerações, tendo sido o rei de Salomão que construiu o templo. E foi um grande projeto, um grande sonho, uma grande unidade para construir, para dar uma casa, para dar um lugar onde o povo se reunisse e escutasse a palavra de Deus. E este acontecimento acontece na festa da Páscoa, num dos anos, porque Jesus, como bom judeu, ia todos os anos na festa da Páscoa a Jerusalém. E a festa da Páscoa era uma das 3 grandes festas que havia em Israel, sendo outra grande festa a do Pentecostes, que depois vem na festa do Pentecostes vem a descida do Espírito Santo, e por isso é que nós continuamos com a tradição das massas, porque foi a primeira colheita que o povo de Israel, ao chegar a Israel, foi às sementeiras, e os primeiros grãos deram a farinha fina, para fazer o pão para todos. E esta tradição que nós temos da festa do Espírito Santo é uma festa tremenda, muito profunda e bela, que vem daí, porque a festa do Pentecostes era uma festa de Israel, na qual aconteceu a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. E a outra festa era dos tabernáculos. Portanto, havia 3 grandes festas. Muitos judeus, com as suas famílias, viajavam do mundo inteiro para Jerusalém durante estas festas, assim como sobretudo a Páscoa. Todo israelita de 20 anos para cima tinha que pagar anualmente na tesouraria sagrada do templo meio ciclo para um oferecimento ao Senhor. Havia um contributo que todos aqueles que tinham mais de 20 anos tinham que pagar. E isto
com a tradicional antiga moeda hebraica deste valor exato. O povo também era obrigado a oferecer animais como sacrifício pelos pecados. Muitos não podiam trazer consigo esses animais porque vinham de longe ou porque não dispunham dos animais nas perfeitas condições exigidas. Havia, portanto, grande procura de moedas no meio do templo. Para facilitar o comércio, os líderes religiosos permitiam que os cambistas de moedas, mediante um aluguer, pagavam um aluguer. Isto tudo era muito lucrativo. Era lucrativo porque os cambistas trocavam as moedas maiores em mais pequenas. E era isso que estavam a fazer no templo. E era lucrativo para os negociantes e rendoso para os sacerdotes. Era para todos, convinha a todos. Jesus chega ali e destabiliza tudo. Destabilizou toda aquela harmonia que havia a casa que foi projetada para oração, para encontro, para reunião, tornou-se um centro de negócios. E é disso que Jesus fala. E é disso que Jesus toma aquela atitude. Mas esta atitude de Jesus faz-nos pensar noutras questões. Aquela agitação toda que havia à volta das moedas pode simbolizar a agitação do nosso coração. O templo é um lugar sagrado e o sagrado é o lugar da presença de Deus, é o local do nosso encontro com o Divino, do nosso encontro com o Senhor. Vamos ao templo para nos encontrar com Deus e para que o nosso ser volte para Ele. Portanto, os objetivos porque vamos ao templo, pois são ofuscados por razões políticas, de bem ficar, de bem parecer. Claro, partem de uma justificação, o povo precisava de moedas pequenas, mas os outros valores são todos sacrificados. Mas Jesus chama-nos com esta atitude que não podemos deixar de nos encontrar com Deus, que é o fundamental, e nem deixar de sermos revigorados e transformados por Ele, porque a nossa casa é casa de oração, é lugar de encontro com Deus. É isto que Jesus Cristo quer dizer. Quando Jesus expulsa os vendedores do templo, está expulsando, na verdade, aquilo que impede o templo de ser o lugar de oração. Jesus está a afastar tudo aquilo que impede do templo de ter as suas funções. Jesus expulsa os vendedores do templo, é aquele que expulsa de nós, o Jesus que expulsa os vendedores é aquele que expulsa de nós aquilo que deixa o templo de nós agitado. Nós, pelo batismo, tornamos-nos templos do Espírito Santo. Não nos podemos esquecer disso. O mais importante de que todos os templos é o nosso coração que está limpo e convertido. E é para isso que Jesus chama a atenção. Claro que os templos são importantes. Claro que é lugar de encontro e nós, imigrantes, que construímos estas lindas igrejas e estes centros, têm estas funções. Mas não quer dizer que num sítio ou noutro, o fundamental de vez em quando se perca do horizonte. E Cristo tem que vir pôr as coisas os pontos nos is. E é disso que nos fala este Evangelho. Dentro do nosso interior há muitas agitações. Um verdadeiro comércio. Às vezes até temos que negociar connosco próprios. Ceder a alguns aspectos. Pensar o que é fundamental. Há rebuliços dentro de nós, na nossa afetividade. Há preocupações materiais, económicas, financeiras que causam verdadeiros tumultos dentro de nós. E o templo, aquilo que é a atitude que Jesus Cristo fez em Jerusalém, Ele quer chamar-nos a atenção para cada um de nós para colocarmos o nosso templo interior no seu devido lugar. É isto que Jesus Cristo quer dizer.
Precisamos de expulsar com a autoridade de Jesus as confusões mentais, espirituais, as agitações que criamos dentro de nós, a vontade que temos de responder, às vezes em primeira mão, de resolver as coisas de uma só vez, criando em confusão em nós e nos outros. O templo é o lugar de serenidade, da paz interior, é o local onde o nosso ser se envolve em Deus, e não é só o templo da igreja. Nós católicos, nós cristãos, já passámos por muitas fases da vida, muitas fases, e houve a fase dos primeiros cristãos que não havia igrejas, era no cemitério. A pedra d'ara que nós temos colocada sobre o nosso altar é um reflexo desse tempo, porque era em cima da urna dos mártires que se celebrava a Eucaristia. E a igreja manda, quando se inaugura uma igreja, manda relíquias de um mártir onde nós celebramos a Eucaristia. Mas o verdadeiro templo, esta igreja pode de um momento para o outro ruir. Uma bomba, um incêndio, mas o templo do nosso coração, que nós pelo batismo nos tornamos, é que precisamos de arrumar, converter-nos, mudar de vida. Mas nós às vezes não gostamos muito de ouvir falar em conversão, em mudança de vida. Queremos um Jesus muito pacífico, um Jesus que não vá muito na onda. E para terminar, eu hoje vi uma fotografia que fiquei muito aborrecido como cristão. Vi o nosso primeiro-ministro de Portugal, três figuras do Estado português, com a camisola do encontro dos jovens com o Papa. Penso que foi adiado, o Encontro Mundial da Juventude. E nós que sabemos todas as atitudes contra a Igreja, do Ministro da Educação, que é um jovem que é do Norte, que é lá da zona de Viana, que devia ter um bocadinho de juízo, todas as atitudes que têm tirado contra a Igreja. O Primeiro-Ministro que tem a honra de dizer por tudo que não é católico. O mesmo Presidente da Assembleia da República, vestido com a camisola do encontro de jovens. Será que eles que acreditam que nós católicos não vemos? Que nós que não percebemos que há maneiras talvez mais leves de não fazer troça? Porque no fundo nós sentimos, mas as vossas atitudes não condizem com essa camisola. E nós o Cristo chicote é este Cristo. Nós gostamos de um Cristo muito pacífico. O Cristo não se coaduna com estes espetáculos, com estas tentativas de engano, porque nós sabemos tudo o que há contra os princípios religiosos cristãos. E a gente pode, tudo o que eles apoiam, aqueles três senhores: aborto, eutanásia, ideologia de género, tudo a permissão das drogas e uma confusão tremenda. Veste a camisola para quê? Mas para que é a camisola? Então, eu não vos peço que estejais de acordo comigo, não é isso que se pretende. O que se pretende é que o Jesus pega no chicote para nos converter, para nós falarmos verdade, para nós dizermos aquilo que é fundamental. E nós não podemos chegar com a camisola, dizer aos jovens que, pronto, vim de cá, nós até às 2 horas da tarde somos um bocadinho católicos, depois das 2 horas da tarde já não somos católicos. Isto, os jovens têm que ver. Por exemplo, o Ministro da Educação, tudo o que se tem feito nas escolas, toda a manipulação que se tem feito nas nossas escolas, isto é o chicote. É o chicote de Jesus Cristo. Eu sei que os padres em Portugal não podem falar disto. É muito perigoso em Portugal falar disto que eu estou a dizer. Mas aquela fotografia escandaliza-nos a nós católicos, a nós que emigramos.
Porque sabemos o que está por trás. Sabemos o que é que aquilo significa. Sabemos que aquilo não é verdade. Sabemos que aquilo é uma farsa. Sabemos que aquilo é um espetáculo. Aquilo é para encantar um grupo que não é católico. E nós temos andado assim com um Jesus que vá com as nossas coisas. Não é Jesus a ir com as tuas coisinhas, é tu ires com as coisinhas de Jesus. Tu não podes forçar Jesus a entrar na tua barca. Tu é que tens que entrar para a barca de Jesus. Porque é o Filho de Deus, foi-nos enviado para nos indicar o caminho. E me perdoa. Aquelas 3 pessoas que ficam ali naquela camisola, que eu não sei quem lhe deu, não sei se foi algum bispo, é capaz de ter sido algum bispo, simpatia de lá de Portugal, também deve haver gente, bispos que gostam destas coisas, destes espetáculos, mas nós temos que olhar para o chicote de Jesus e saber o que é que ele significa, porque nós temos assim, uma boa aparência, um Cristo assim que não vá muito, que não magoa muito. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, as igrejas, como o templo, são casas de oração, mas o verdadeiro templo de Deus é Cristo. Peçamos a graça de o compreender e experimentar, dizendo: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a igreja imite sempre o seu Senhor, se entregue sem cessar à oração e ensine os jovens e as crianças a rezar. Oremos. Senhor, as nossas súplicas. Para que os discípulos de Cristo orem a Deus pela paz e prosperidade das nações e por todos os que se encontrem em provação. Oremos. Senhor, as nossas súplicas. Para que o livro da Palavra de Deus seja assimilado, saboreado e proclamado pelos pastores, pelos ministros e pelos fiéis. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a Bíblia seja o livro onde os cristãos aprendam a conhecer Jesus e a sua mensagem, sabendo que desconhecer a Escritura é ignorar Cristo. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que os fiéis desta paróquia amem a sua igreja, façam dela uma verdadeira casa de oração, onde possam ouvir a voz de Deus e responder-lhe. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a orar em todo o tempo e a pedir-vos o que vós nos quereis dar, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a vossa felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.